Olá, tudo bem? Tenho certeza que vocês já ouviram várias vezes que Keynes era um grande propositor de déficits públicos, né? Tenho a imensa sensação de que vocês já ouviram isso. E a nossa conversa nesse vídeo é sobre justamente aquilo que envolve déficit público, que é a política fiscal. Mas, de antemão, vou dar um spoiler. Não se assustem, porque Keynes não era propositor de déficit público. Keynes, inclusive, dizia que déficit público, essa coisa aqui, era um expediente um tanto quanto desesperado, que só deveria entrar em cena quando todos os esforços anteriores da política fiscal que ele propôs, que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, dessem errado. Então, espero desmistificar nessa rápida conversa com vocês a ideia de que Keynes é um deficifista. Acabei de inventar essa palavra. Mas que Keynes era um propositor de déficit público. Não, ele não era. O que é a política fiscal? Vamos lá. Tá? Política fiscal é, por um lado, a administração, tá, da arrecadação dos recursos públicos. Então, por um lado, política fiscal envolve em arrecadar P. P é a sigla, tá, que nós usamos na economia para simbolizar recursos públicos, mas, sobretudo, impostos, que é, no geral, a principal forma de arrecadação de recursos públicos. A gente usa T porque T simboliza a palavra inglesa tax, tudo bem? Então, por um lado, a política fiscal administra a arrecadação de recursos públicos. Por outro lado, a política fiscal administra os gastos públicos. A gente sabe bem disso daqui porque todos os dias alguém fala sobre isso na televisão. Tá? E nunca fala de uma forma suave, é sempre uma forma demonizada. Gasto público, tá, é uma forma imediata de gasto. E toda forma de gasto é uma forma de demanda. Por isso, a gente já viu nas aulas sobre a teoria geral, tá? Por isso Keynes vai considerar a política fiscal a mais importante política econômica para se estabilizar o ciclo econômico. Tudo bem? Que nós já vimos lá nas aulas da teoria geral que acontece sempre o ciclo econômico porque a economia depende de coisas profundamente subjetivas como preferência, eis a palavra, pela liquidez, expectativa de retorno, propensão a consumir, e propensão, expectativa e preferência são tão oscilantes quanto o nosso humor. Tudo bem? Logo, o Estado precisa agir numa perspectiva keynesiana para ajudar o setor privado sempre que os fatores subjetivos que nós acabamos de conversar, preferência pela liquidez, expectativa sobre retorno futuro, a propensão a consumir, oscilarem. Portanto, a ação do Estado na economia na perspectiva de Keynes é uma ação complementar à iniciativa privada, não é substituta, tá? E é uma ação que visa a estabilizar o ciclo privado. Então percebam, Keynes queria, e não exista dúvida sobre isso, salvar o capitalismo. E dentre as ações de política econômica existentes, a principal delas é a política fiscal. Por quê? Porque a política de gasto público é uma política de demanda efetiva imediata. Ah, Keynes disse isso lá na teoria geral. Não, ele nunca disse isso na teoria geral. Não é lá que Keynes disse isso. Vocês vão encontrar as referências sobre a política fiscal em Keynes no volume 27 dos Collected Writings of John Maynard Keynes, tudo bem? Então, é lá que vocês vão ver os escritos sobre política fiscal de Keynes, não é na teoria geral. Já comentei no último vídeo sobre a teoria geral, do capítulo 18, que Keynes, lá na teoria geral, nada fala de política fiscal. Ele fala muito mais de monetária, tá? Porque ele estava preocupado com a administração da taxa de juros. Pois bem, como eu disse para vocês, eu entrei nesse assunto, tá, todo esse preâmbulo todo, porque a política de gasto público
é a principal política para a estabilização do ciclo econômico. A política tributária, tá, que é ao lado da administração da arrecadação de recursos, é fundamental porque é ela que consegue o recurso para financiar o gasto público. Além disso, impostos para Keynes são fundamentais porque eles permitem alguma transferência de renda, tudo bem? Mas não esperem na política tributária em Keynes a solução da estabilidade, tá, a ser buscada pela política fiscal para o ciclo econômico. Esperem isso da política de gasto público. E para isso, Keynes, tá, propõe um orçamento, então a política de gasto público, tá, de Keynes propõe um orçamento que é dividido em duas partes. Portanto, é um orçamento, tá, bipartite. Quais são essas partes? Por um lado, o orçamento corrente, também chamado por Keynes de orçamento ordinário. Esse orçamento ordinário é aquele em que, tá, serão inscritas as despesas que o Estado precisa incorrer para oferecer serviço público à população que está sob sua guarda. Então aqui está Previdência, aí está Universidade, aí está Rodovia, Polícia Federal, Saneamento Básico, tá? Aí está a saúde. Então aqui a gente custeia, tá, serviço público. Tudo bem? Logo, esse lado, para sintetizar, é aquele cujos recursos arrecadados pela política tributária financiam serviços públicos oferecidos para a população. Tá? Esse orçamento, segundo Keynes, ele precisa ser superavitário. Então ele precisa ter superávit ao longo do tempo. No limite ele pode ser equilibrado, mas ele não deve ser deficitário, tá? Por quê? Porque esses recursos aqui poupados vão ser dedicados ao outro lado do orçamento, que é o orçamento de capital. Tudo bem? O orçamento de capital é o estabilizador automático do ciclo para Keynes. Como é que ele faz essa estabilização do ciclo? Por meio de um conjunto de investimentos públicos. Tá? Esses investimentos públicos serão financiados em parte por orçamento do próprio orçamento de capital, recurso que vem daqui e vai ser colocado, tá, para o orçamento de capital, mas também em parte pelos superávites alcançados no orçamento corrente. Esse conjunto de recursos vai financiar o quê? Investimento público. E de que forma esse investimento deve ser feito? Deve ser feito de maneira a estabilizar o ciclo econômico. Como assim? Quando se perceberem sintomas de que o ciclo privado começa a arrefecer, a se tornar mais lento, os investimentos públicos do orçamento de capital se ampliam. Quando se começar a perceber sinais, começarem a perceber sinais de que o ciclo privado está muito em boom, está numa ascendente muito forte, o orçamento público, tá, de capital deve fazer um conjunto menor de investimentos públicos. Isso é que é a lógica contracíclica, tá? E essa lógica contracíclica visa, se a gente fizer aqui um diagrama tempo-PIB, tá? Essa lógica contracíclica tende a evitar que o PIB no tempo seja dessa forma, uma forma muito oscilante, tudo bem? Porque quanto mais oscilante for, pior é para a formação de expectativas. Então, o que Keynes busca fazer é com que o ciclo econômico seja o mais estável possível, e para isso o principal instrumento é o orçamento de capital. De que forma, portanto, para revisar quando os investimentos privados, a dinâmica privada estiver em ascendente, o setor público sai de cena, os investimentos públicos são reduzidos. Quando o setor privado entrar numa descendente, apontar para uma crise, o investimento público no orçamento de capital é aumentado, para buscar fazer com que a demanda efetiva seja o mais estável possível. Tudo bem? E de onde virão os recursos? Em parte, de recursos aportados no próprio orçamento de capital, em parte, tá, via superávites no orçamento corrente. Então percebamos, quem está pedindo, de certa forma, que o orçamento seja estável intertemporalmente. Tá? E Keynes tem isso em vista porque ele não quer fazer com que o Estado, seja
obrigado, tá, a construir dívida pública de peso morto. O que é isso? É dívida que não se paga no tempo. A dívida pública que vem no oferecimento de serviços públicos, tá, é uma dívida que não gera sua própria receita. É diferente da dívida que vem aqui dos orçamentos, dos investimentos públicos, porque os investimentos públicos geram receita ao longo do tempo. Por isso que Keynes, tá, é muito zeloso em não se terem déficits no orçamento corrente. Tudo bem? Além disso, se há uma incursão muito forte em déficits públicos, o setor público pode acabar pressionando a demanda por recursos para financiar o déficit público, isto é, ele pode acabar fazendo com que exista uma demanda via emissão de título público por recursos no sistema financeiro para se financiar, que faz com que a taxa de juros de longo prazo se eleve. E a gente sabe que a taxa de juros de longo prazo é aquela que compete com o investimento produtivo lá na eficiência marginal do capital, que é a taxa esperada de retorno de um investimento produtivo. Portanto, quanto maior a taxa de juros, por conta talvez de uma demanda excessiva que o Estado faça por recursos para se financiar em função de um déficit, quanto maior essa taxa, maior o custo de oportunidade do investimento produtivo, maior precisa ser a eficiência marginal do capital, e nem sempre isso vai ser possível a depender do ciclo econômico. Por isso que Keynes diz com todas as letras, não sou eu dizendo, é ele, tá, que déficit público é um expediente um tanto quanto desesperado que só entra em cena se a lógica ou a maquinaria do orçamento de capital ser o estabilizador automático do ciclo não der certo. Tá? Algumas características desse investimento público que Keynes chama a atenção. Esse investimento público, tá, ele precisa ser um programa de longo prazo. Por quê? Porque assim é possível fazer aquela estabilização automática que eu mencionei, isto é, se a gente faz um conjunto grande, tá, de investimentos públicos de longo prazo, isso implica que no momento em que for preciso, por exemplo, diminuir o investimento público, tá, a gente possa ter o investimento a ser escolhido para que ele seja postergado, para que ele seja tornado mais lento, para poder estabilizar o ciclo, tá, ascendente que a economia entrar. Quando a gente tem uma rotina de vários investimentos públicos de longo prazo acontecendo, que é a lógica do orçamento de capital em Keynes, quando, tá, a economia entrar numa recessão, a gente pode acelerar um conjunto desses investimentos que estão acontecendo. Portanto, é como se nós tivéssemos uma esteira de produção que visa a fazer a estabilização automática. Percebam, tá? Estabilização automática, isso que está aqui, não é último recurso. A lógica do orçamento de capital em Keynes não é entrar depois que a economia entrou em crise, é evitar que a economia entre em crise. Então, estabilização é diferente de salvação ou salvamento, tudo bem? Então, isso é muito importante. A gente vai conseguir organizar isso no tempo por meio desse programa de longo prazo de investimentos públicos. Além disso, Keynes vai chamar a atenção que esses investimentos precisam ser tecnicamente sociais. Por quê? Tá? Porque eles precisam ser feitos pelo Estado, porque se o Estado não os fizer, ninguém os fará. Essa é a lógica do tecnicamente social. É aquilo que só o Estado vai topar entrar, porque talvez o retorno é muito demorado, talvez nem exista retorno, talvez porque a envergadura do investimento é muito elevada. Então, o Estado deve fazer investimentos que são tecnicamente sociais. E ao fazer esse investimento tecnicamente social, ele traz consigo, formando a infraestrutura, tá, sobre a qual a estrutura produtiva privada, trazida com o investimento tecnicamente social, se estruturará. Então, é como se o Estado fizesse, via investimentos tecnicamente sociais, a base, tá? A base sobre a qual o setor privado vai construir a sua estrutura produtiva. Tudo bem? Keynes, portanto, está chamando a atenção do Estado ser necessário para fazer a confecção da base sobre a qual a estrutura produtiva privada vai surgir. Tudo bem?
E aqui, percebam, ninguém falou de subsídio, ninguém está falando de desoneração, a gente está falando de o Estado criar essa infraestrutura básica, tá, por meio de investimentos públicos, num programa de investimento claramente comunicado com a sociedade, com recursos que não precisam vir de déficit público, tá, e que a partir do que ancora a expectativa da iniciativa privada. Além disso, Keynes vai deixar muito claro que esses investimentos públicos não devem ser rivais ao investimento privado. Imagina se alguma iniciativa privada vai competir com o Estado. Não dá, tudo bem? Então, Keynes vai deixar claro, vejam só a palavra rival, eu vou riscar, isto é, os investimentos públicos não podem rivalizar com o investimento privado. Além disso, todos esses investimentos tecnicamente sociais, eles não podem ser tecnicamente privados, isto é, eles não podem favorecer uma iniciativa privada apenas, eles devem ser o mais horizontal possível, atingindo, portanto, de forma benéfica, todo mundo. Keynes era muito contrário ao atendimento de uma demanda específica, tá? Porque ele acreditava que isso geraria privilégio e ineficiência. Tudo bem? Bem, é isso. Política fiscal keynesiana é essa. E eu espero que vocês acreditem em mim, porque por meio disso a gente elimina essa ideia, tá, de que Keynes era um propositor ad eternum de déficit público. Não, ele não fez isso. Tá? Essa confusão e muito vem por causa da leitura neoclássica de Keynes feita pelo modelo do ISLM, em que, numa solução keynesiana, qual seja a armadilha da liquidez, todo mundo quer moeda na mão, a política monetária deixa de funcionar. Como a gente resolve essa situação? Fazendo gasto público que pode ser gasto deficitário, mas não foi Keynes que criou essa ideia. A síntese neoclássica de Keynes vem com Hicks e depois é avançada, tá? Por Hansen e por vários outros. Samuelson e por aí vai, toda a tradição que a gente estuda do ISLM, tudo bem? Nessa tradição, que é uma leitura de Keynes, a solução keynesiana para a armadilha da liquidez, que é a solução particular de Keynes nesse modelo da nova síntese neoclássica, da síntese neoclássica, melhor dizendo, tá? Ali se pedia déficit público. Isso tem muito que ver com a perspectiva do Abba Lerner. Mas espera aí, você está falando de Lerner e está falando da síntese neoclássica, isso, do ISLM, que é a síntese neoclássica, isso, mas o Lerner não é o cara do MMT? Também. Tudo bem? É o cara que também é resgatado pelo MMT. A contribuição do Lerner para o ISLM foi essa solução fiscalista. A solução de que, mais uma vez, para vocês gravarem, quando nós estamos na armadilha da liquidez, só resta a política fiscal. E a forma pela qual a política fiscal ali vai atuar é por meio de déficit público. Daí a lógica, tá, fiscalista no sentido de causadora de déficit público na leitura que se faz de Keynes, mas isso não é Keynes em si. E além do mais, para finalizar, lá na teoria geral, Keynes vai dizer algumas vezes, olha, se a gente estiver numa situação de uma crise muito profunda, tá? É melhor a gente pegar, contratar pessoas para abrirem buraco, cavar esse buraco para poder enterrar uma garrafa, depois ir ali, tá? E tirar essa garrafa do buraco, porque ele está falando de um caso extremamente específico, que é uma crise em que toda essa maquinaria já parou de funcionar. Tudo bem? Então é um contexto extremamente particular aquele lá. Isso não quer dizer que Keynes, em geral, é um propositor de déficit público. No fundo, Keynes não é nem um pouco propositor de déficit público. Se duvidam, tá? Procurem, tá aqui a referência. Não sou eu que estou dizendo, tá? É o próprio. Tudo bem? Política fiscal keynesiana, espero que tenha sido compreensível para vocês, tá? E espero que agora a gente desmistifique o espantalho que foi feito de Keynes, ser um imenso propositor de déficit público e não se preocupar com a dívida pública. Daqui a pouco a gente vai falar de política monetária e vocês verão que Keynes era muito preocupado igualmente com a inflação. Tudo bem? Logo, isso que pintam por aí de Keynes como sendo um cara só preocupado com o nível de emprego é um imenso espantalho. E de espantalho a gente tem que fugir, porque isso é um imenso atalho, preguiça intelectual. Um abraço.